Capítulo 30. Rua Narciso número 2, 4 e 6 eram casas geminadas com telhados de quadril multifacetados. Seus exteriores eram pintados de azul acinzentado e haviam 3 chaminés erguidas. As casas obviamente não tinham gramados, jardins ou grandes varandas, e suas entradas ficavam diretamente de frente para a rua. Scarter, da Companhia de Aprimoramento Residencial da cidade de Tingen, pegou um monte de chaves e, ao abrir a porta, introduziu. Nossas casas geminadas não têm foyers, então você entra diretamente na sala de estar. Há uma janela de sacada de frente para a rua Narciso, então é bem iluminada. Klein, Benson e Melissa foram recebidos por um sofá de tecido banhando-se nos raios dourados do sol e uma área mais espaçosa do que o apartamento de 2 quartos anterior. Esta sala pode ser usada como um salão de hóspedes. À sua direita está a sala de jantar e à esquerda uma lareira que irá mantê-los aquecidos durante o inverno. Scarter apontou com grande familiaridade. Klein olhou em volta e confirmou que era um conceito simples e aberto. A sala de jantar e a sala de estar não estavam separadas por divisórias, mas também estavam longe da janela de sacada, o que as tornavam um pouco escuras. Havia uma mesa retangular de madeira vermelha cercada por 6 cadeiras de madeira de lei com almofadas macias. A lareira na parede da esquerda parecia exatamente com a de filmes estrangeiros e séries de TV que Klein costumava assistir. Atrás da sala de jantar é a cozinha, mas nós não fornecemos quaisquer utensílios domésticos. Em frente à sala de estar há um pequeno quarto de hóspedes e um banheiro. Scarter andou ao redor e descreveu o layout restante da casa. O banheiro era separado em 2 partes, dividido por uma porta sanfonada. A área externa era onde se lavava o rosto e escovava os dentes, enquanto a área interna era o banheiro. O quarto de hóspedes era descrito como pequeno, mas era tão grande quanto o quarto em que Melissa ficava. Ela ficou atordoada com a visão. Depois de olhar ao redor do primeiro andar, Scarter levou os 3 irmãos para a escada ao lado do banheiro. Lá embaixo está a adega. É bem abafado por lá, então devem se lembrar de deixar circular um pouco de ar fresco antes de entrar. Benson assentiu casualmente e seguiu Scarter até o 2º andar. À minha esquerda, há um banheiro. Do mesmo lado, há mais 2 quartos. É o mesmo layout à minha direita, mas o banheiro deste lado fica ao lado da varanda. Enquanto falava, Scarter abriu a porta do banheiro e ficou de lado para não obstruir Klein, Benson e Melissa de olhar para dentro. O banheiro tinha uma banheira extra. Assim como o outro banheiro, havia uma porta sanfonada ao lado do banheiro. Embora um pouco empoeirado, não era sujo, fedorento ou apertado. Melissa ficou atordoada até Scarter ir para o quarto ao lado. Só então ela parou de olhar e seguiu os outros devagar. Ela deu mais alguns passos antes de olhar para trás. Klein, que era experiente na vida, também ficou encantado e empolgado. Mesmo que o senhorio muitas vezes supervisionasse a limpeza do banheiro, ainda não estava limpo o suficiente. Estava muitas vezes imundo, tirando o fato que encontrariam facilmente uma fila quando precisassem se aliviar. O outro banheiro era parecido. Um dos 4 quartos era um pouco maior e estava mobiliado com uma estante de livros. O resto era do mesmo tamanho que o outro e tinham cama, mesa e guarda-roupa. A varanda é muito pequena, então não poderá secar muitas roupas ao sol de uma só vez. Scarter ficou no final do corredor e apontou para um lugar com uma porta e uma fechadura, a drenagem subterrânea completa, tubulação de gás, medidor e outras instalações. É muito adequado para cavalheiros e uma dama como vocês. Só requer 13 soli de aluguel e 5 centavos para uso dos móveis semanalmente.
Além disso, há um depósito que equivale a 4 semanas de aluguel. Sem esperar que Benson dissesse uma palavra, Klein olhou em volta e perguntou, curioso: aproximadamente quanto custaria comprar a casa? Como um transmigrador do império dos amantes de comida, o desejo de comprar a propriedade ainda existia dentro dele. Ao ouvir essa pergunta, Benson e Melissa ficaram chocados. Eles olharam para Klein como se estivessem vendo um monstro. Scarter respondeu com calma e firmeza: comprar? Não, nós não vendemos propriedades. Apenas fornecemos propriedades para aluguel. Estou apenas tentando ter uma noção geral dos preços, Klein explicou sem jeito. Scarter hesitou por alguns segundos antes de dizer: no mês passado, o proprietário do número 11 na rua Narciso vendeu uma escritura de terra de período limitado com uma propriedade semelhante no topo do terreno. 300 libras por 15 anos. É muito mais barato do que alugar diretamente, mas nem todos podem desembolsar uma quantia tão grande de dinheiro. Se alguém quiser comprá-lo completamente, o preço do proprietário é de 850 libras. 850 libras? Pensou Klein rapidamente fazendo cálculos mentais. Meu pagamento semanal é de 3 libras, do Benson 1 libra e 10 soli. O aluguel é 13 soli e se nós comermos bem todos os dias, gastaríamos quase 2 libras por semana. Além disso, há despesas como roupas, transporte, gastos sociais, e assim por diante. Só poderemos economizar menos de 20 soli por semana. Um ano totaliza cerca de 35 libras. 850 libras exigiriam mais de 20 anos. Mesmo que comprássemos a terra por um período limitado por 300 libras, isso nos levaria pelo menos 8 ou 9 anos. Isso não inclui casar, viver de maneira independente, criar filhos, viajar e assim por diante. Em um mundo sem empréstimos habitacionais individuais, a maioria das pessoas optam pelo aluguel. Percebendo isso, ele deu um passo para trás e olhou para Benson, chamando-o para falar com Scarter sobre o aluguel. Quanto às intenções de Melissa, eram óbvias pelos seus olhos brilhantes. Benson bateu sua bengala simples e olhou em volta antes de dizer: deveríamos dar uma olhada em outras casas. A iluminação da sala de jantar não é boa, e a varanda é muito pequena. Veja, só aquele quarto tem uma lareira, e a mobília é muito velha. Se nos mudarmos, teremos que trocar pelo menos metade. Ele apontou falhas em um tom apressado, gastando 10 minutos para persuadir Scarter a reduzir o aluguel para 12 soli e a taxa de uso de móveis para 3 centavos, enquanto arrematava o depósito para 2 libras. Sem mais delongas, os irmãos voltaram com Scarter para a companhia de aprimoramento residencial da cidade de Tingen e assinaram 2 cópias do contrato. Eles então dirigiram-se ao cartório da cidade de Tingen para firmar o contrato. Depois de pagar o depósito e o aluguel da primeira semana, o dinheiro restante de Klein e Benson somava 9 libras, 2 soli e 8 centavos. Diante da casa 2 da rua Narciso, cada um deles segurava um punhado de chaves de cobre. Eles foram momentaneamente incapazes de desviar o olhar, suas emoções se agitando dentro deles. Parece um sonho, disse Melissa com uma voz baixa e instável. Depois de um tempo, ela levantou a cabeça para olhar para a futura residência Moretti. Benson soltou um suspiro e sorriu. Então, não acorde. Klein não estava tão emotivo quanto eles. Ele acenou e disse: precisamos trocar as fechaduras da porta principal e da porta da varanda o mais rápido possível. Não há pressa. A reputação da companhia de aprimoramento residencial da cidade de Tingen é muito boa. O resto do dinheiro é para o seu terno formal. No entanto, antes disso, precisamos fazer uma visita ao Sr. Frank.
Benson apontou na direção do apartamento. Os irmãos comeram pão de centeio em casa antes de irem para um apartamento no terraço da rua Cruz de Ferro. Quando bateram à porta do senhorio, o Sr. Frank declarou de modo imponente, enquanto seu corpo pequeno empoleirava-se num sofá. Você conhece minhas regras. Ninguém pode atrasar o aluguel. Benson se inclinou para a frente e sorriu. Sr. Frank, estamos aqui para desistir do nosso contrato. Assim tão direto? Negociar assim funcionaria? Ao lado de Benson, Klein ficou chocado ao ouvi-lo. No caminho até aqui, Benson dissera que seu limite era uma compensação de 12 soli. Desistir do contrato? Não. Temos um contrato, e ainda resta meio ano. Frank olhou para Benson enquanto agitava os braços. Benson olhou para ele seriamente e esperou por um momento antes de dizer calmamente: Sr. Frank, o senhor deveria entender que poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Ganhado muito mais? Perguntou Frank com interesse, tocando seu rosto magro. Benson endireitou-se e explicou com um sorriso. O apartamento de 2 quartos foi alugado a nós 3 por 5 soli e 6 centavos. Mas se fosse alugá-lo para uma família de 5 ou 6 pessoas, com 2 ou 3 trabalhando e ganhando dinheiro, acho que eles estariam dispostos a pagar mais para ficar lá, em vez de ficar na rua de baixo, onde está cheio de crimes. Acho que 5 soli e 10 centavos ou 6 soli seria um preço razoável. Os olhos de Frank brilharam e sua garganta se moveu enquanto Benson continuava a dizer: Além disso, você certamente está ciente de que os preços dos aluguéis vêm aumentando nos últimos anos. Quanto mais ficarmos, mais você irá perder. Mas, preciso de tempo para procurar um novo inquilino. Sr. Frank, que herdara o prédio, obviamente gostou da ideia. Eu acredito que você pode encontrar um muito rapidamente, já que você tem a habilidade e os recursos para tal. Em 2 dias, talvez 3. Pagaremos pelas perdas que você tiver durante este tempo. Que tal o depósito de 3 soli que pagamos? É muito razoável. Benson imediatamente decidiu por Frank. Frank assentiu em satisfação. Benson é um jovem tão meticuloso e honesto. Tudo bem então, vamos assinar a rescisão do contrato. Klein ficou espantado ao ver isso acontecer. Ele percebeu como era fácil convencer o Sr. Frank. É fácil demais. Com o problema do contrato anterior resolvido, os 3 irmãos primeiro ajudaram Klein a comprar sua roupa formal e então se ocuparam com a mudança de casa. Eles não tinham nada pesado ou volumoso, pois os itens mais volumosos pertenciam ao proprietário. Assim, Benson e Melissa rejeitaram a ideia de Klein de alugar uma carruagem e, em vez disso, levaram as coisas por conta própria. Andaram de um lado para o outro entre a Rua Narciso e a Rua Cruz de Ferro. O sol quente do lado de fora da janela se punha no oeste, e os raios dourados brilhavam através da janela da sacada, espalhando-se pela superfície da mesa. Klein olhou para a prateleira que tinha livros e cadernos arrumados antes de colocar um frasco de tinta e uma caneta tinteiro sobre a mesa, que havia limpado mais cedo. Finalmente acabou, ele soltou um suspiro de alívio e ouviu seu estômago roncar. Ele afrouxou as mangas arregaçadas enquanto caminhava em direção à porta. Ele tinha uma cama que lhe pertencia. O lençol e cobertor eram brancos e velhos, mas limpos. Klein girou a maçaneta e saiu do quarto. Assim que estava se preparando para dizer algo, ele viu as 2 portas do lado oposto abertas enquanto Benson e Melissa entravam em sua visão. Olhando para as marcas de poeira e sujeira em seus rostos, Klein e Benson de repente explodiram em gargalhadas, soando anormalmente alegres. Melissa mordeu os lábios levemente, mas a risada era contagiante. Ela eventualmente soltou uma leve risada. Na manhã seguinte,
Klein estava diante de um espelho de corpo inteiro, sem rachaduras, arrumando seriamente o colarinho e as mangas da camisa. O traje incluía uma camisa branca, smoking preto, cartola de seda, colete preto, conjunto de calças, botas e gravata borboleta. Ele sentiu o aperto de pagar 8 libras no total. No entanto, o efeito foi ótimo. Klein sentiu que seu reflexo no espelho exibia maiores qualidades acadêmicas e o fazia parecer mais bonito. Clique. Fechou o relógio de bolso e colocou no bolso interno, pegou então sua bengala e escondeu o revólver. Pegou a carruagem pública e chegou à rua Zutland. No momento em que entrou na companhia de segurança Blackjourn, ele percebeu que estava tão acostumado ao estilo de vida anterior que havia esquecido de dar dinheiro extra a Melissa, fazendo com que ela caminhasse para a escola. Balançando a cabeça, ele tomou nota antes de entrar. Viu a garota de cabelos castanhos, Rosanne, fazendo café. Um aroma rico permeou todo o escritório. Bom dia, Klein. O tempo está ótimo hoje, cumprimentou Rosanne com um sorriso. Para ser franca, sempre tive curiosidade. Nesse clima, vocês não se sentem quentes vestindo esses ternos formais? Eu sei que o verão de Tingen não é tão quente quanto o do sul, mas ainda assim é verão. É o preço do estilo, respondeu Klein com humor. Bom dia, senhorita Rosanne. Onde está o capitão? No lugar de sempre, Rosanne apontou para dentro. Klein assentiu, atravessou a divisória e bateu na porta do escritório de Dan Smith. Entre. A voz de Dan era profunda e suave como de costume. Quando viu Klein, que parecia bem diferente em um belo traje formal, assentiu e seus olhos cinzentos sorriram. Já decidiu? Ele perguntou. Klein respirou fundo e respondeu seriamente. Sim, eu me decidi. Dan sentou-se devagar. Sua expressão ficou solene, mas os profundos recessos de seus olhos cinzentos permaneceram os mesmos. Diga-me sua resposta. Klein respondeu sem hesitar. Vidente. Ponto.